O que a gente vai ver hoje é basicamente uma operação matemática que aparece num contexto bem específico aqui na termodinâmica. A gente já viu duas representações, a representação de entropia e a representação de energia. E era muito fácil passar de uma para outra, era só isolar U, e aí a gente escrevia U como função de S, e o V e N continuavam ali como variáveis. Como é só isolar uma variável na outra aqui, a gente não perdia nenhuma informação. Então, as duas expressões continuavam tendo status de relação fundamental. Por isso que a gente podia dizer que eram duas possíveis representações de toda a minha informação termodinâmica. Só que vão aparecer situações onde não é conveniente, por exemplo, ter S como uma quantidade independente. Se eu estiver fazendo um experimento e tiver controle sobre a temperatura, que é uma quantidade facilmente mensurável, facilmente controlável, eu gostaria que a temperatura fosse uma das variáveis independentes, porque eu tenho controle sobre ela e não a entropia. Tá? Então, eu gostaria de substituir na minha relação fundamental S por T. Então, eu quero outra relação fundamental que dependa de T, V e N. Porque daí quando eu fizer o meu experimento e eu estou com um sistema com gelo, eu sei que a temperatura é 0 Celsius, então, e permanece 0 Celsius em todo o meu experimento, eu boto essa temperatura aqui e eu tenho uma variável a menos. Tá? Então, me convém usar isso aqui como variável. Então, esse é o meu problema. Eu quero não mais ter uma representação onde todas as variáveis são extensivas. Eu quero usar alguma variável intensiva como variável independente. Tá? Então, nesse exemplo aqui que a gente está usando a temperatura, podia ter usado pressão, potencial químico, qualquer um deles, a temperatura a gente pode calcular a partir da relação fundamental, é du ds, e o resultado vai ser também, em geral, uma função de S, V e N. Tá? Então, o que a gente pode fazer, né, fazendo ingenuamente essa transformação? A gente pega a função que foi obtida a partir da derivada da U, a gente tem a U, tá? Deriva em relação a S e tem uma função que, se eu conheço S, V e N, me dá a temperatura. Aí eu vou inverter essa equação, que nem a gente invertia aqui U e S. Vou inverter, vou trocar S e T de lugar. Tá? Aí agora eu vou ficar com uma S que é função de T. E aí, já que eu consegui saber como é que o S depende de T, eu venho aqui na minha relação fundamental e substituo. Os V's e N's que eu carregava, eles podem se quiserem, né, podem se recombinar aqui com aqueles ali, continuo com uma função de V e N, mas o S desapareceu, porque eu substituí isso aqui. No lugar, aparece a dependência no T. Então, substituindo aqui, a gente termina com a função que a gente queria desde o início. Uma função que só dependia de T, V e N. A pergunta é, essa função que a gente obteve aqui no final, eu posso dizer que ela também tem o status de uma relação fundamental? Ela tem a mesma quantidade de informação que o nosso ponto de partida aqui tinha? Ou a gente perdeu alguma coisa pelo caminho? A gente perdeu, ou a gente pode ter perdido informação no meio do caminho porque fez uma derivada aqui. Se a minha energia tivesse qualquer coisa aqui aditivo que dependesse de V e N, essa derivada que mantém V e N constantes mata isso aqui. Essa é uma informação que eu perco para sempre. Tá? Então,
esse processo simples de isolar e substituir, ele implica numa perda de informação. Então não é aceitável isso. Então, antes da gente ver como resolver esse problema, vamos fazer um exemplo para enxergar mais claramente essa perda de informação. Então, vamos pegar uma função simples aqui. Tá? Então, a gente tem uma função de x e z. Z aqui entra como uma constante. Tá? É uma constante numérica. Se eu faço esse gráfico para diferentes valores de z, então se o z é zero, eu tenho simplesmente a parábola que sai aqui do zero. Tá? Se agora eu coloco valores diferentes aqui do z, tá? Então o que acontece se o z for 1? Eu tenho uma função x mais 1 ao quadrado. Aonde que vai estar a origem, né, o zero vertical desse gráfico? Quando o x for menos 1, para matar esse 1. Então essa função aqui, quando o z for 1, começa no menos 1 e sobe aqui. Quando o z for menos 1, o zero vai vir aqui para o 1. Quando o z for menos 2, o zero vem aqui para o 2. Então, qualquer que seja o valor do z, o papel dele ali é transladar a minha função para a direita se o z for negativo, para a esquerda se ele for positivo. Vocês viram alguma coisa parecida com isso lá na equação da onda, na física 3, a solução geral da onda progressiva, né? A gente podia somar ou subtrair umas quantidades, isso implicava só numa translação da minha função. Então o papel desse z é só esse, ele translada a minha função, né? Então essas distâncias aqui, elas permanecem constantes para diferentes alturas. O que eu quero fazer? Eu quero fazer exatamente a mesma coisa aqui. Eu quero trocar a minha variável, né, que lá é x, aqui é s, eu quero substituir por uma outra variável t, mas existe uma relação especial entre essas duas variáveis. Aquela quantidade que eu quero que seja a nova variável é a derivada da minha função em relação à variável antiga, né, o du ds. Então, no exemplo que a gente tem y em função de x, é a mesma coisa. Eu quero substituir o x pela variável que é a derivada da y em relação a x naquele ponto. E essa derivada a gente chama de p. Tá? Então, ao invés de uma função y de x, eu quero uma função y de p e z. Né? O z entra como constante. Então, eu faço exatamente esse protocolo que eu falei aqui. Eu calculo a minha nova variável, o nosso p, faço essa derivada, vou inverter, né? Então vou trocar essas duas quantidades aqui de lugar e vou substituir de volta lá na minha função. Então eu faço essa derivada, a derivada de y em relação a x desce esse expoente e fica 2x mais z. Tá? Então dy dx é igual a isso aqui. Se a gente pega e substitui agora, né, na equação original, eu vejo daqui que x mais z é p sobre 2, passa dividindo, então eu substituo esse x mais z por p sobre 2. E aí eu fico com p2 sobre 4. Tá? Então isso é o que eu queria fazer. Eu deixei de ter uma função que dependia de x e agora tenho uma função que depende da derivada, du ds. Tá? Ou dy dx aqui nesse caso. Qual é o problema? O problema é que eu perdi a dependência no z. Qualquer que seja o z que eu tivesse usado aqui, 0, menos 1, 2, mais 1, mais 2, mais 5, não importa. Qualquer que fosse o z, ao fazer a substituição, morreu. Ficou só o p. Tá? Se eu fizer o gráfico dessa função, y de p,
eu tenho um gráfico só, porque não depende de z. Então, esse processo de substituir, isolar, de derivar, isolar e substituir, ele leva todas as possíveis funções que eu obtenho mudando z, ele leva numa única função. É aqui que está a perda de informação. Como eu mapeei todas essas funções numa só, como é que eu volto? Porque essas mudanças elas têm que ser reversíveis. Eu posso mudar de interpretação, mas eu posso querer voltar. Tá? Então eu quero voltar. Então como é que eu volto? Como a gente veio para cá derivando, a gente para voltar tem que fazer alguma integral. Então eu vou pegar essa equação, y igual p ao quadrado sobre 4. Só que no lugar do p eu vou botar a minha derivada. Então eu fico y 1 sobre 4, a derivada ao quadrado, que é isso aqui. Tá? E agora eu tenho que integrar essa equação para recuperar o meu y original como função de x. Então eu vou passar esse 2 para cá, né? Fica assim, tiro a raiz. Aí eu junto o y raiz com o dy e o 2dx fica junto. Tá? Então o 2dx vem para cá, a raiz de y vem aqui para baixo e a gente tem isso aqui. Tá? E integrando agora dos dois lados, a gente obtém uma função que é quase a função original. Mas não é igual. Por quê? Porque quando eu integrei aqui, aparece uma constante de integração, e essa de constante de integração, ela não precisa ser um número, ela pode ser qualquer função de z. Ou seja, c é uma função arbitrária de z. A gente, de novo, perdeu informação sobre qual era essa função lá no início. Aqui é uma função simples, era uma função linear, passando pela origem, tá? Mas quando a gente parte disso aqui, eu não sei mais quem é esse cara. Então, na hora de fazer o processo inverso, eu perdi a informação de que essa função é simplesmente z. Tá? Ou podia ser até um valor específico, eu podia ter começado com x mais 7 ao quadrado. Esse 7 eu teria perdido pelo caminho e não saberia reconstruir. Tá? Então esse é o problema. A gente perdeu informação. Graficamente, aonde está essa perda de informação? Quando a gente faz a derivada, né, quando a gente pega um valor do p aqui, vocês notam que, como essas curvas foram só transladadas, se eu pego o ponto, a reta que é tangente aqui a esse ponto, e esse ponto e esse ponto, essas retas têm a mesma declividade. Então, se eu pego a mesma altura, essas retas aqui, porque elas foram só deslocadas horizontalmente, então a declividade é a mesma. O P me dá informação sobre essa declividade, mas quando eu tinha valores diferentes de Z, eu deslocava também essas retas. O que eu estou fazendo aqui é jogar informação sobre aquele ponto lá embaixo, onde essas retas cortam o eixo vertical. Tá? E estou guardando só a inclinação. Por isso que eu não consigo reconstruir, porque eu joguei fora um pedaço da minha informação. Então eu tenho que achar outra maneira de resolver esse problema, tá? Que não seja simplesmente derivar, isolar, inverter e substituir, tá? Para que eu não perca informação. É isso que a transformada de Legendre vai fazer. Tá? Bom, como é que ela faz isso? Ela faz isso justamente guardando essa informação sobre o ponto onde a reta da derivada cruza o nosso eixo vertical. Então, primeira coisa, notem que existem duas maneiras de representar uma função. Vocês pegam essa relação aqui entre x e y e dizem, se eu pegar todos os pontos x
e ver qual é o correspondente y e olhar todos juntos, esse conjunto de pontos no plano que obedecem a essa relação é o que está em vermelho aqui, que a gente chama de o lugar geométrico dos pontos x e y, né, onde x e y obedecem a função, essa relação entre essas quantidades que nos interessa. Essa é uma maneira de representar uma função, tá? Como um conjunto de pares x, y. Se eu olho então a infinidade desses pontos x, y, eu tenho a curva em vermelho. Outra maneira que funciona para funções assim como essa aqui, que não mudam a sua concavidade, essa que eu desenhei é uma que muda. Uma hora ela é côncava para cima, ou, como se costuma dizer também, côncava para baixo em outros lugares. Tá? Aqui, isso vai nos atrapalhar. Então as nossas funções não vão fazer isso. Elas vão ter sempre a mesma concavidade. Então, cada ponto da minha curva em vermelho aqui vai ter uma reta que passa por esse ponto. Tá? Se eu pegar todas as retas que tangenciam a minha função e desenhar, como esse desenho que está fazendo, a gente nota que a nossa função y de x, ela envelopa a função. Ela envelopa o conjunto de retas. Né? Esse conjunto de retas ali, se a gente pega todas, a gente vê que não vai ter nada aqui desse lado. Elas vão ser só no máximo tangenciar aqui a minha função. Então, se eu souber quem é o conjunto de todas essas retas, eu também consigo dizer quem é a função. Então, aqui a gente não bastava só dizer quem é a declividade, porque a mesma declividade podia descrever essas diferentes curvas para diferentes valores de z. Quando eu tenho uma única curva, como é que eu elimino essa ambiguidade? Eu digo também onde que a reta cruza o eixo vertical. Aí agora essa reta é diferente dessa. Tá? E então, quando eu guardo essa informação, eu estou guardando essa informação que eu precisava. Então, o que eu preciso fazer é, como é que eu descrevo uma reta? Eu descrevo pelo, y a x mais b. Eu tenho duas constantes. A declividade, e essa declividade aqui a gente está chamando de p, e o ponto onde cruza aqui o eixo vertical, nosso b, que aqui nós vamos chamar de psi. Tá? Então, se eu souber como que esse ponto aqui depende da declividade, é a mesma coisa que dizer como y depende de x. Então eu troco a informação sobre o par xy pela informação sobre a reta, porque cada ponto xy tem uma única reta. Tá? Qual é essa reta? Vai ser y px mais psi. Ou seja, ou eu sei x e y, ou eu sei p e psi. São duas maneiras equivalentes de descrever essa função. Tá? Então a transformada de Legendre vai fazer exatamente isso. Eu vou, ao invés de escrever y de x, a gente vai escrever isso aqui. Tá? E aí, como p vai aparecer como a variável, a gente tem o que queria desde o início. Escrever a nossa função usando uma variável onde essa variável fosse a própria derivada. Tá? Então, essa é a ideia. É usar essa outra maneira possível de representar uma função, como envelope dessas retas, né,
e dizendo quem são essas retas, dizendo essa relação. Então, como é que a gente faz? Então, pego a minha função, aqui no ponto xy, passa uma única reta. Tá? Então, a reta que passa pelo ponto xy, aqui o x vale 0 e o y vale psi. Então, é a reta que passa entre esses dois pontos. É aquilo que a gente escreveu. Y é a inclinação vezes x, mais o ponto, o termo independente aqui, psi. Tá? E P é a declividade. Tá? Então eu posso calcular a declividade aqui olhando esse triângulo. Isso aqui vai ser y menos psi e esse cateto aqui vai ser x. Isso aqui dá de novo a mesma coisa que a gente escreveu aqui. Tá? Então é importante aqui saber que o P é a inclinação e o psi é o termo linear independente aqui na equação da reta. Então, o que é a transformada agora? Eu quero começar com uma função de x e escrever uma função de p que tem a mesma informação que eu tinha antes. Então, ter a mesma informação significa poder ir e voltar sem perder informação alguma. Tá? Então, qual é a receita aqui? A gente vai usar essa expressão, tá? Só passando o px para cá. Então, a função que a gente quer é só isso, é y menos px. Mas a gente quer que isso aqui seja uma função de p. Não pode ficar dependendo do x, a gente tem que se livrar do x. Como é que a gente se livra do x? A gente calcula essa derivada. E isso aqui vai nos dar p como função de x. Então, o primeiro passo é isso. A gente deriva e acha p em função de x. Agora, a gente inverte essa equação. A gente isola o x e escreve o x como função de p. Tá? Como a nossa função original é uma função de x, e a gente agora já conseguiu escrever x como função de p, a gente joga esse x ali dentro, tá? E aí isso aqui vai dar uma função só de p, e nesse outro x a gente também joga como função de p. E com isso a gente termina só como função de p. Tá? Então a regra para fazer a transformada de Legendre, esse pedaço aqui a gente volta daqui a pouco. Tá? Vamos olhar só a regra da derivada. Então a gente usa a equação da reta aqui, né, passando o px para cá. Então o que a gente quer, uma função da derivada, uma função de p, né, e então isso aqui não pode ter x. Esse y inicialmente era a função de x. Então a gente tem que se livrar do x que vai aparecer aqui dentro e desse x. E para isso a gente usa essa função. Então a gente substitui aqui e aqui e termina só como função de p. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem e enxergarem como é que funciona. Então, o mesmo exemplo lá do início da aula. X mais e ao quadrado e eu quero substituir x por p. Tá? Então, vamos seguir exatamente esses passos e o começo aqui é igual ao que a gente fez lá no início da aula. A gente começa calculando a inclinação daquela função. Então, a gente começa calculando a derivada. A derivada, só baixa o 2 aqui, é 2x mais e. O próximo passo é inverter, é isolar x naquela equação. Então, a gente passa o 2 dividindo, o z subtraindo, e chegamos na expressão do x. P sobre 2 menos e. Tá? Agora, a gente vai aplicar isso na expressão da transformada. Então, a função que a gente quer é a nossa função y, só trocando o x pelo p, menos px. Então, a expressão que a gente quer da transformada é o nosso y, e quanto é que vale o nosso y? O nosso y é isso aqui. Então, a primeira coisa é escrever esse y em função de p. Então, que nem eu fiz lá. Eu pego esse x mais e
e x mais z é só p sobre 2. Então aqui eu fico com p2 sobre 4. Tá? Então esse primeiro termo veio daqui. E lá naquele exemplo era só isso que a gente tinha feito. A gente não tinha esse pedaço. Esse é o pedaço que estava faltando lá, esse é o pedaço que tem a informação que foi perdida. Tá? Mas a gente só quer dependência em P. Então, já transformei o y, ficou P2 sobre 4, só P's, menos P vezes o x. E o x é isso aqui. Então, substituir aqui. Agora, essa função aqui só tem P's. E o z, que foi carregado. Então, P2 sobre 4 menos P2 sobre 2 fica menos P2 sobre 4. E o menos P menos Z fica mais PZ. Tá? Então, o que a gente tinha obtido lá naquele nosso primeiro exemplo era mais P2 sobre 4. O resultado é diferente. Tá? A primeira coisa que a gente nota, óbvia aqui, é que agora a gente não perdeu o Z. Tá? E é isso que faz toda a diferença. A gente continua dependendo do Z. Com essa informação, a gente vai ver agora que é possível fazer o caminho inverso e reconstruir a nossa função original. Então, o que a gente fez? A gente partiu de uma função de x e, porque a gente quer, né, usar p como variável independente, a gente fez a transformada e obteve psi em função de P. Tá? Que tem, psi e P tem uma interpretação geométrica aqui na reta, mas é uma função que contém a mesma informação que a y de x. Se eu pegar e der para vocês a função essa aqui, né, y de p, e vocês não fizerem um programinha para desenhar todas as retas né, essa reta aqui, vocês vão ver que vai aparecer, peraí que eu perdi aqui de novo, vai aparecer algo assim, né? Vão aparecer um monte de retas, e desse monte de retas vai dar para enxergar que elas estão definindo uma forma aqui, porque elas estão envelopando essa nossa função. Tá? Então é possível fazer o gráfico dessa forma. Agora a gente quer mostrar que depois de ter vindo para cá, é possível voltar e reconstruir completamente a nossa função de partida. Coisa que, como a gente tinha feito aqui no exemplo, a gente viu que não dava para fazer simplesmente isolando aqui e substituindo. Ou seja, a substituição simples não é o que a gente quer. Por isso que a gente está fazendo essa proposta um pouquinho mais sofisticada aqui, para garantir que não há perda de informação. Então, primeiro notem o seguinte, se a gente pega essa função aqui e diferencia, né? Então, do lado esquerdo eu tenho psi, então dpsi, e do lado direito eu tenho a diferencial disso aqui. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que dy, menos a diferencial desse produto, que vai ser x dp mais p dx. Esse p dx aqui vai cancelar com esse menos p dx. Então, daqui a gente acha essa expressão. Notem o seguinte, dessa equação aqui, y é p dx. Então, isso aqui a gente já discutiu, já apareceu, é a diferencial total de uma função de uma única variável. Tá? dy vai ser esse coeficiente, que é a derivada, vezes dx. Então, quando a gente tem uma equação desse tipo, a gente sabe que essa variável que aparece aqui é a variável da função. Y é função de x. Quando a gente agora diferenciou a expressão inteira da transformada, a gente viu que o dpsi é um coeficiente vezes dp, o que indica que, de fato, a nossa função psi é uma função de
P. Da mesma maneira, então, que aqui a gente tinha que dy era P dx, e aqui tem dψ é menos x dp, e aí a gente pode, então, escrever a derivada. Aqui a gente também pode escrever a derivada, passando isso aqui, dividindo lá. Então, o x é menos dψ dp. Por que essa relação é importante? Porque se a gente só tem, né, imaginem que eu dê para vocês essa expressão aqui, psi igual a menos P2 sobre 4. E eu digo para vocês, bom, vocês precisam fazer o caminho inverso e retornar. Na hora de fazer o caminho de ida, a gente começou relacionando P e x. No caminho de volta, a gente tem que fazer a mesma coisa. A transformada inversa é uma transformada parecida. Então, essa é a equação que permite relacionar P e x. A gente vai pegar a função psi de P e vai derivar em relação a P. Isso vai nos dar menos x. Tá? Então, fazendo isso, daí a gente usa essa expressão, só que passa de volta o P de x para lá, a gente acha o y. Então, a transformada na volta, ela é a mesma coisa que a transformada na ida, é a mesma receita, tá? Só muda essa derivada. Da maneira como a transformada ela é definida, com esse menos aqui, por isso que na ida não tem sinal negativo, mas na volta tem, tá? Na ida tem esse menos e fica mais, tá? Porque em termodinâmica foi assim que se definiu a transformada. A gente podia ter invertido essas duas quantidades aqui e as equações teriam ficado mais simétricas, tá? Mas é irrelevante isso. Sempre todo mundo faz assim, então assim que tem que ser feito. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. A gente viu então que calculando a transformada foi possível escrever psi como função só da derivada lá da nossa função original. E o z que é uma constante. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero sair do psi e voltar aqui para o x. Então, essa aqui é a nossa receita da transformada inversa. A gente primeiro calcula x, da mesma maneira que aqui primeiro calculou p. Então, aqui eu achei uma relação entre p e x, aqui eu vou achar também uma relação entre x e p, ou p e x, tanto faz. Então, quando a gente deriva dψ dp, tá? Vai baixar esse 2, tem um sinal de menos, mas aqui também tem, então vai ficar mais. P, e o 2 que baixou simplifica com esse 4, fica P sobre 2. Depois eu tenho a derivada em relação a P desse cara, que fica Z, mas tem um sinal de menos, fica menos Z. Então notem que se eu isolo esse P, tá? Ou se eu pego essa expressão aqui, é a mesma que a gente tinha antes, como tem que ser. Tá? X e P são a mesma coisa no exemplo, tem que ter a mesma relação. Tá? Só que se eu começo daqui, eu tenho que primeiro escrever essa relação. É o que essa equação me permite fazer. Então agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo, né? Vou calcular y, só que esse menos px vai estar do lado de cá. Né? Então o y vai ser o psi mais o px. Então eu tenho que isolar eu comecei aqui com x em função de p. Eu tenho que inverter, é o mesmo passo. Né? A gente está fazendo o mesmo passo, a gente derivou. Então aqui eu vou derivar também. Aqui eu obtive x de p. Aqui eu obtive x de p e a gente inverte e calcula p de x. Tá? Desculpa, aqui a gente tinha achado p de x, inverteu, achou x de p. Na transformada inversa a gente acha x de p e inverte para achar p de x. Então é isso que a gente faz aqui. Então calculamos o x, invertemos e achamos isso. Agora eu tenho que pegar esse cara e substituir o p aqui. Tá? Isso vai dar esse primeiro pedaço.
Então, para reconstruir o y, eu pego o meu psi, que é psi de p no início, mas como a gente escreveu o p como função de x, eu vou pegar esse p em função de x aqui e vou trocar. Com isso, eu vou pegar toda a dependência no p que aparecia aqui e vai sobrar uma dependência em x. Tá? Então, pegando só esse primeiro termo aqui, o psi, o que eu tenho? Tenho menos 1/4 de p ao quadrado, mais p vezes z. Tá? Então, só peguei esses dois termos, esse aqui deu esse aqui deu esse. E eu me livrei do p e escrevi em função de x. Porque o que eu quero é voltar a y em função de x. Tá? Tem um monte de x aqui e z também. Mais, né, esse menos px que passou, né, aqui a nossa receita. Eu já calculei o psi, agora eu tenho o px aqui. O p é a mesma coisa, né, tá aqui, vezes o x. Bom, agora eu tenho esse monte de termos que são parecidos, né? Então, esse 2 aqui vai simplificar com esse 4. Aqui eu tenho 2x mais z, 2x mais z, então posso botar aí, somar os dois, e tenho um z e um x, que vai me dar outro x mais z, que junto com esse vai dar um quadrado. Mas tenho 2 na frente. Então, esse 2, vou descontar 1, então o resultado é x mais z ao quadrado, que, surpresa, surpresa, era a mesma função inicial. Tá? E aqui a gente não perdeu a informação em z, porque a gente conseguiu escrever uma função que dependia da derivada e conseguiu voltar. Né? A gente foi e voltou e achou exatamente a função particular do z, que no outro exemplo a gente tinha perdido, porque a gente ficou com uma função arbitrária aqui, justamente pela perda de informação. Então, com isso, a gente vê que a transformada de Legendre é a maneira que a gente tem de substituir uma função, de substituir uma das variáveis aqui, que é uma quantidade, por uma quantidade intensiva, lá na termodinâmica. Tá? Então, quando esse x for o S e esse P for o T, a relação entre elas é a derivada, justamente o que a gente tem aqui. Tá? Para lidar com a perda de informação, a gente não pode fazer uma substituição simples. Tá? Porque a gente até pode, mas a gente tem que saber que aquela expressão ela é incompleta. Tá? Eu perdi alguma informação. Se eu não quiser admitir essa perda de informação, a maneira correta de fazer a mudança de variáveis de x para p, tá? Que vai permitir a volta, é a transformada de Legendre. A gente tem que fazer isso aqui. Aqui eu acho que eu só tenho as propriedades, tá? Mas a ideia da transformada é só isso. Tá? É uma operação simples, tá? Que basicamente tem 3 passos. A gente calcula a nova variável, que é uma derivada. Calcula a derivada. A derivada também vai continuar sendo uma função da variável original, que era x. Então, quando a gente calcula a derivada, acha p de x. Mas eu quero agora escrever minha função em termos da derivada. Então, eu preciso me livrar do x. Então, a gente inverte essa equação e escreve x em função de p. O ponto que muda agora em relação à simples substituição é que, além de substituir esse x de p, né, quando a gente fez a simples substituição, a gente pegou a nossa função y, que dependia do x aqui, e pegou esse x que foi isolado e substituiu aqui. Tá? Isso é o que a gente fez lá no primeiro exemplo. É quase isso que a gente está fazendo.
Mas agora a gente tem esse outro termo importante, tá? Onde a gente vai pegar simplesmente o P e essa equação que foi invertida e levar isso em conta. Tá? É essa informação, é esse pedacinho aqui que não tinha lá no primeiro exemplo, que garante que a gente não vai perder a informação sobre qual é de tantas retas possíveis aqui, né? Qual é a que nos interessa. Ou seja, eu vou saber de qual dessas funções especificamente eu estou falando e não mapear todas elas numa única e depois não saber voltar. Tá? Então, a transformada nos permite vir para cá e voltar sem perda de informação. Então, se a gente agora na termodinâmica fizer o mesmo tipo de transformação, né? Pegar U de S, V e N. Tá? Como V e N aqui vão ser constantes, nesse exemplo que a gente discutiu no primeiro slide, eu tenho exatamente a mesma coisa. O Y é o U, e o S vai ser o X, e o P, que é dy dx, vai ser du ds, ou seja, o P vai ser a nossa temperatura. Então a gente vai fazer seguir exatamente essa receita e vai achar uma nova função que vai ser relação fundamental, porque a gente não perdeu nada, só que ao invés desse S, a gente vai ter a temperatura como variável independente. E a gente vai poder fazer a mesma coisa trocando o V pelo P, ou o N pelo Mi, ou o S e o V pelo T e pelo P, ou o S e o N pelo T e pelo Mi. Tá? Uma coisa que a gente não vai poder fazer vai ser trocar o S, o V e o N pelo T, o P e o Mi. A gente não pode trocar todas. Tá? E a gente vai mostrar por quê, mas o argumento mais simples que eu dou para vocês, que me diz que eu não posso trocar todas, é essa função aqui é uma função homogênea de primeira ordem. Se eu trocar por causa das variáveis extensivas que aparecem, se eu trocar S por T, V por P e N por Mi, desapareceram todas as variáveis extensivas. Quem é que vai dar o caráter de função homogênea de primeira ordem para a minha nova relação fundamental? Não sobrou ninguém. Então, alguém tem que sobrar. Uma das variáveis tem que permanecer, tá? Para dar esse caráter de extensividade. A gente vai mostrar isso melhor. Tá? Mas eu tenho agora um monte de possibilidades. Então, mesmo com um sistema mais simples, um fluido que é só descrito por S, V e N, eu posso trocar T, trocar V, trocar N, trocar SV, trocar SN, trocar VN. Tá? Eu já tenho seis possíveis representações só aqui nessa função simples. Cada uma dessas possíveis representações vai ter um contexto onde ela vai ser importante. Tá? Então, o que a gente vai fazer nas próximas aulas vai ser justamente discutir alguns desses contextos onde a gente precisa trabalhar com, ou é muito mais simples trabalhar com outras representações. Né? Um deles, que é o primeiro que a gente vai discutir, é o que eu comentei no início da aula. Estou trabalhando com um sistema que está em contato com o reservatório térmico. Nesse caso, a temperatura do sistema vai ser sempre a mesma. Então eu quero a temperatura como uma variável independente. Então a gente vai ver qual é a representação onde isso acontece. Então, só para terminar, eu só vou mencionar duas propriedades da transformada que são relevantes. A demonstração é bem simples, que é a seguinte: se eu pegar agora uma função que é uma combinação linear de outras funções e calcular a transformada dessa combinação linear, o resultado é a mesma combinação linear das transformadas. Tá? Esse G aqui vai ser a transformada da F. Exatamente a mesma expressão. Então, a operação
transformada de Legendre, ela é uma operação linear. Se eu aplico essa função, essa operação, sobre uma soma de funções, o resultado é a operação das somas e vice-versa. Tá? Então, a transformada da combinação linear é a combinação linear das transformadas. É só aplicar aqui a definição. A outra propriedade que vai ser relevante mais adiante é que quando a gente faz a transformada de uma função que tem uma determinada concavidade, o resultado vai ser uma função que tem a concavidade invertida. Então, se ela tem a concavidade para cima, ela termina com a concavidade para baixo, ou seja, se ela é côncava, ela termina convexa e vice-versa. Tá? Então, como é que a gente vê isso? Então, a função, o nosso y, a função que a gente quer transformar, o p é a derivada dessa função em relação ao nosso x, tá? df dx. Quando a gente fez a operação inversa, a gente tinha dψ dp era o menos x. Eram as duas operações que estavam aqui. Peguei essas duas expressões, tá? Bom, agora cada uma delas eu vou derivar novamente. Essa aqui eu vou derivar em relação a x e essa aqui eu vou derivar em relação a p. Porque f é função de x e ψ é função de p. Então eu derivo dos dois lados, d2f dx2, d2f dx2, e aqui eu tenho dp dx. A de baixo eu tenho ψ, que é a função de p, então eu vou derivar dos dois lados em relação ao p. Do lado de cá eu fico com d2ψ dp2 e aqui eu fico com menos dx dp. Bom, então fazendo isso a gente vê que do lado direito a gente terminou com a mesma quantidade. Então eu posso, por exemplo, multiplicar as duas equações. Multiplico os dois lados esquerdos pelos dois lados direitos. Só que os lados direitos aqui, quando eu multiplico, né, eu tenho dp em cima, dp embaixo, dx em cima, sobra só o menos 1. Então, quando a gente multiplica essas derivadas segundas, o resultado é menos 1. Ou seja, não importa a cara da função, só o sinal dela. Se uma é positiva, a outra tem que ser negativa para o resultado dar menos 1. Ou só para o resultado dar negativo. Tá? Então, se uma é positiva, a outra é negativa. Elas sempre vão ter, a derivada segunda sempre vai ter sinal contrário. E é a derivada segunda que me diz se uma função, a derivada está crescendo, ou se na função a derivada está diminuindo. Então, se eu tenho uma função côncava, a derivada segunda é positiva, porque a derivada primeira aumenta. Se eu tenho uma função convexa, a derivada segunda é negativa, porque a primeira derivada está diminuindo. Tá? Então, a segunda derivada me dá informação sobre a concavidade. Da estrutura da transformada, a função e a sua transformada têm derivadas segundas com sinais contrários. Ou seja, a função e a sua transformada têm concavidades opostas, contrárias. Tá? Então essa é a outra propriedade que vai ser usada mais adiante. Se uma é côncava, a outra é convexa e vice-versa. Tá? Essas propriedades a gente vai usar mais adiante. Então o ponto importante aqui da aula é a ideia de por que a gente precisa da transformada, né, para evitar essa perda de informação, e o que é essa transformada. É só escrever a equação da reta que passa pelo ponto que nos interessa, né? E essa reta, ou a gente tem uma descrição em termos de x e y, ou eu posso dar, conhecendo aqui o P e a relação entre P e Ψ, ou eu tenho uma relação entre P e Ψ conhecendo a relação entre x e y. São duas maneiras alternativas de dar a mesma informação. Tá? Então, na próxima aula, a gente aplica esse formalismo geral aqui no contexto da termodinâmica. Então, a gente revisa
essa estrutura, usando agora as variáveis termodinâmicas, e consideramos o nosso primeiro caso, tá? Onde a gente vai trocar S por T. A gente vai passar umas 2, 3 aulas fazendo diferentes transformadas da energia. Tá? Então a gente vai fazer tantas vezes a transformada que vai ficar mais natural. Mas a gente tem que discutir por que fazer, o que representa, quando é que é útil, etc. Né? Tem uma série de interpretações que a gente tem que discutir em cada caso.